Mais um módulo do nosso curso SOS Eleitor, SOS Eleitora, e nesse módulo também é um módulo informativo. Eu não estou pressupondo que você que está assistindo é candidato, é candidata, estou pressupondo que é eleitor, mas você como eleitor, como eleitora, também é importante saber o que pode e o que não pode. E nesse módulo 8 nós vamos falar sobre propaganda eleitoral. A principal ferramenta que você tem numa campanha eleitoral é fazer propaganda, fazer marketing. Você tem ideias, você tem um candidato, você precisa propagandeá-lo para os eleitores, para as eleitoras, para que saibam sobre ele, para que entendam a plataforma de governo, a plataforma legislativa, compreendam o passado, compreendam os projetos, compreendam a biografia, os princípios, os valores. Isso você faz por meio de instrumentos de propaganda, jingle, comício, panfletagem eleitoral, bandeira. Você precisa passar a informação e a forma que você passa é propaganda eleitoral. Então esse módulo eu vou falar um pouco para que você compreenda as regras de propaganda eleitoral, compreenda como denunciar irregularidades e compreender o que é regular e o que é irregular, se a sua candidata ou seu candidato já está fazendo o que não devia. Então imagina, você tem uma predileção, uma candidatura, mas descobre que essa candidatura, que são sempre bem informados, tem advogados, tem contadores, todo o pessoal que sabe, optou, mesmo com informação, optou por fazer uma conduta ilícita, uma conduta equivocada. Então, uma campanha, um candidato, uma candidata que já começa a propagandear de maneira ilícita, de maneira irregular, de maneira contra a legislação, imagina o que vai fazer no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, na Presidência da República ou no Senado Federal, né? Então, você precisa compreender para ter talvez um crivo importante sobre qual candidato votar e também atuar fiscalizando. Se não gosta de um candidato, viu que ele está fazendo coisa errada, aproveita e vai denunciar. A gente vai te explicar um pouco nesse módulo 8. E para começar o módulo 8, nada mais importante do que explicar o que pode ou o que não pode na eleição. Claro, eu não vou entrar muito em detalhe. Entrar em detalhes exigiria mais tempo, e tanto meu quanto o seu, e talvez não seja. Então eu vou falar suas linhas gerais, as condutas mais prováveis que você possa perceber aí na sua cidade, aí no seu município, aí na sua localidade, tá bom? Então, panfleto pode, panfleto, santinho, propaganda em bens particulares, entendeu? Pode ter placa em bens particulares, ou seja, privado, pode passeata, pode comício, pode propaganda paga em jornal, internet, tá bom? Claro que sempre, tanto no Santinho tá lá, o CNPJ, a tiragem. Você vai ver ali, por exemplo, no jornal, o CNPJ da campanha, para você poder fiscalizar no site, saber qual campanha, saber se está pago regularmente, se deu tudo certo. Tem ali o valor, para você saber quanto que o seu candidato ou sua candidata está despendendo para aquela propaganda eleitoral. Então, você tem essas regrinhas. Se você encontrar um santinho sem CNPJ, sem tiragem, denuncie, tire foto. A gente vai explicar numa aula para isso, mas é importante você saber. Viu num jornal de bairro uma propaganda eleitoral que não tem o CNPJ, que não tem o valor, irregularidade, tá bom? Proibido, então, propaganda em bens públicos, outdoor. Ah, mas eu vi um outdoor de um meu candidato falando Feliz Dia das Mães. Foi antes da eleição. Alguns municípios que podem outdoor utilizam ainda essa ferramenta, mas não pode nenhum tipo de outdoor com pedido de voto. Então, não vai ter lá o número, lá XX, bolinha, 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 não pode ter. Ou então, vote em mim, eu sou um grande candidato, e está lá o sorriso estampado da candidata, do candidato. Isso não pode em outdoor no período eleitoral. Telemarketing, sabe aquelas ligações, vão te ligar, né? Você nem sabe de onde veio, não pode ter essa questão mais de telemarketing, não pode ter disparo em massa, não pode... Aí sobre tudo isso, viu, gente? Isso eu explico até em aula, porque isso cai até em concurso, etc. E é importante explicar para a eleitora, para o eleitor. Distribuição, compra de voto, pode ser em dinheiro, ou pode ser por meio de coisas que lhe sejam úteis. Um saco de arroz, eu sei que saco de arroz parece ser, sim, é mais fácil ser uma corrupção, então está mais claro, o saco de arroz, o saco de feijão, 1 quilo de carne, mas um churrasco, aquela régua antigamente tinha muito brinde, qualquer tipo de utilidade de uma propaganda eleitoral que não seja apenas dar a informação, isso é brinde, isso é vedado, isso é uma vantagem indevida para o eleitor. Então se você estiver sabendo
que algum candidato, alguma candidata, está fazendo algum material de que lhe serve para alguma coisa, um imã de geladeira, um calendário, uma régua, um chaveiro, ou, por exemplo, no comitê, ó, tem churrasco para todo mundo, olha, vai ter uma festinha, quem está pagando é o candidato, olha, o candidato vai comprar kit camisa para time de futebol, qualquer tipo de vantagem é crime eleitoral. Você vai denunciar e a pessoa pode ser presa. Mas isso só vai acontecer, a gente só vai conseguir ter moral, ter uma eleição limpa, ter uma eleição que se respeite as regras, se o próprio eleitor, se a própria eleitora fiscalizar e tiver a consciência de que, imagine, se ele compra o voto de alguém, ele vai chegar lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e vai vender o voto, porque é tudo normal. Então, quando você ouve falar de mensalão, de petrolão, de bolsa deputado, de dinheiro que é vendido, faz sentido de que esse candidato vá lá para ter esse mandato, ele vá comprar voto. Então, entenda, nenhum tipo de utilidade, nem dinheiro vivo, nem emprego, mas também nenhuma régua, nenhum lápis é permitido pela legislação eleitoral. Pesquisas falsas, enquetes, tudo isso é proibido na campanha eleitoral. E aí, se viu alguma coisa, eu vou te explicar numa aula como denunciar para o Justiça Eleitoral. Mas de quebra, já para falar para você, site do TSE, site do Ministério Público Eleitoral e aplicativo Pardal. Qualquer denúncia, manda lá que o Ministério Público vai investigar, a polícia vai investigar e a Justiça Eleitoral vai julgar e coibir aquela conduta.